Você, como eu, deve estar cansado de pagar juros ao governo por conta de uma conta sua que atrasou, por conta de algo que você financiou e não conseguiu pagar, algo que você parcelou e não conseguiu pagar. A reserva de emergência ela vem para acabar com todos esses dilemas. Meu nome é Daniel Divino e esse é o canal Divino Investidor. Eu peço que você fique até o final, eu vou te dar 3 dicas de como você começar a montar a sua reserva de emergência. Eu já fiz um vídeo de apresentação do canal, já fiz um segundo vídeo falando de como sair das dívidas. Agora eu quero falar para você como você vai montar a sua reserva de emergência. O primeiro passo para você montar a sua reserva de emergência é saber o quanto gasta. Se você não sabe o quanto você gasta por mês, você nunca vai conseguir guardar ou fazer a sua reserva de emergência. Para fazer a reserva de emergência, você precisa saber o quanto você paga de água, o quanto você paga de luz, o quanto você paga de aluguel, caso você viva de aluguel, o quanto você paga de financiamento da casa, se você financiou uma casa, o quanto você paga o financiamento de um carro. Então, você precisa saber quais são seus gastos fixos do mês. Por que gastos fixos? Porque são gastos que de fato são essenciais. Você consegue economizar naquilo que é supérfluo ou naquilo que pode ser importante, mas você não consegue economizar naquilo que é essencial. E o que é essencial é o que eu acabei de citar aqui para vocês. Então, se você sabe o quanto você paga de luz, de água, de carro, de casa, você vai ter uma noção do quanto você precisa guardar. Esse é o primeiro passo. Então, se você tem um gasto mensal de R$ 1.500, é só um exemplo. Tem muita gente que tem muito mais de gasto e tem gente que tem um gasto menor que isso. Mas vamos colocar uma média de R$ 1.500. Você tem R$ 1.500 de gastos e você precisa guardar cerca de 6 a 12 meses desses seus gastos. Eu digo de 6 a 12 meses porque, além de trabalhar na empresa, eu empreendo, então eu prefiro ter um pouquinho mais. Mas tem gente que tem 3 meses, 4 meses, 5 meses de gastos. Mas vamos colocar aqui uma média entre 6 e 12 meses para você ter mais tranquilidade? Se você quer 6 meses de segurança, você precisa ter guardado pelo menos R$ 9.000. Mas como que eu vou guardar R$ 9.000? Eu não tenho nada na conta. Eu tenho R$ 1.500 de gastos fixos, mas tem os outros gastos também. E é aí que você precisa começar a rever aquilo que de fato é importante e necessário de você ter. Você precisa ter essa reserva de emergência, isso você já sabe. Antes de começar a investir, se você é uma pessoa que quer investir para o futuro, preciso ter uma reserva de emergência. É necessário. Então você precisa ter R$ 9.000, pelo menos dos seus gastos fixos, que é de R$ 1.500, vamos supor. Então você já sabe quais são os seus gastos fixos. Você já sabe o quanto você precisa ter no mínimo. Lembra que eu disse para você que é de 6 a 12 meses? Então talvez entre 9 e R$ 18.000 de dinheiro guardado para emergências. Quebrou um carro, quebrou uma máquina, quebrou uma geladeira, quebrou uma televisão. Eu preciso comprar, eu preciso ter, eu vou pegar da minha reserva de emergência. E quando eu terminar de pagar aquilo que eu me propus a pagar, ou recomprar, ou arrumar, eu vou recolocar esse valor lá. Esse valor sempre vai acompanhar aquilo que eu tenho de gastos fixos no mês. Agora que você já sabe o quanto você tem de gastos mensais e já sabe o quanto você precisa ter guardado, você precisa saber o quanto você vai começar a guardar para chegar nesse valor. Você não vai tirar do nada, pegar um empréstimo de R$ 18.000, R$ 9.000 e colocar num banco para render esse dinheiro para você. Você não vai fazer isso, você precisa começar do pouco. É como se fosse investindo para o longo prazo, só que nesse caso é para o curto prazo, para criar a sua reserva de emergência. E como você vai fazer isso? Primeiro você vai escolher um banco, seja ele digital, seja físico, um Tesouro Selic, que está ligado ao governo, títulos públicos do governo. Você vai escolher um lugar para colocar esse dinheiro. Então, todos os meses você vai decidir, não, eu vou conseguir juntar aí R$ 500 por mês para criar essa minha reserva de emergência. E com R$ 500 por mês, você já sabe que em 18 meses você terá os seus R$ 9.000. Aí você pode olhar para mim e dizer, se você conseguir juntar os R$ 500 por mês, você pode me dizer, Poxa, mas é muito tempo para juntar minha reserva de emergência. E se eu tiver emergência no meio do caminho? é justamente para isso que você está juntando. Você juntou ali R$ 5.000, não chegou nos 9, mas teve uma emergência de 1.000, você vai tirar os R$ 1.000 e resolver a sua emergência. Entenderam? Por que de ter uma reserva de emergência um pouquinho maior do que aquilo que de fato você precisa, normalmente? Porque se você precisar tirar dinheiro dali, se você ficar desempregado, se surgir uma necessidade, se surgir uma oportunidade para você, você não vai ficar de fora dela,
Porque você tem uma reserva de emergência. Você precisa entender que a reserva de emergência é base para os seus futuros investimentos. Se você é uma pessoa que quer viver de renda lá no futuro, você precisa ter uma reserva de emergências para você não cair no erro de tirar dos seus investimentos para suprir uma necessidade que você poderia suprir com a sua reserva de emergência. No início dos meus investimentos, eu comecei a investir sem reserva de emergência. Para mim, foi muito arriscado, mas eu queria muito começar a investir. E hoje eu vejo que eu não fiz uma coisa muito boa. Porque se eu tivesse tido alguma emergência, graças a Deus eu não tive, mas se eu tivesse tido alguma emergência, eu teria ficado na mão. Eu coloquei todo o meu dinheiro nos investimentos e não pensei na reserva de emergência. Hoje eu tenho uma reserva de emergência que não cobre 6 meses dos meus custos, porém 3, porque é o que eu disse para vocês, eu prefiro ter de 6 a 12, mas ainda não cheguei nos meus 12 meses de reserva de emergência. Eu tenho, por enquanto, 3 meses de reserva de emergência, enquanto eu continuo investindo. Esse foi o caminho que eu escolhi. Hoje eu tenho dinheiro guardado e se por acaso acontecer qualquer coisa, qualquer dificuldade que eu tenha em relação ao dinheiro, eu tenho uma parte do dinheiro guardado, onde eu não vou precisar tirar dos meus investimentos em ações, dos meus investimentos em fundo imobiliário para retirar. Outra coisa importante é que você tenha a reserva de emergência em um local onde você consiga ter liquidez diária. O que significa liquidez diária? Onde você consiga retirar o seu dinheiro no mesmo dia que você solicitar, no mesmo dia que você precisar. Então você não vai deixar sua reserva de emergência nas caixinhas do Nubank e você decidiu que só vai tirar daqui a um ano e se você tirar antes você não vai ter rendimento. Não é o legal. Talvez você deixar fora da caixinha, deixar um PicPay da vida. Tem tantos bancos digitais que pagam hoje 100% do CDI, onde o seu dinheiro, além de estar guardado, ele está rendendo diariamente para que você tenha ele no mesmo dia que você solicitar. Então a reserva de emergência é o segundo passo antes de você começar a investir. O primeiro passo foi: saia das dívidas. Não comece a investir endividado. Segundo passo: tenha uma reserva de emergência. Seja ela de 3, 4, 5, 6, 12 meses, tenha uma reserva de emergência. Ela é muito importante para os seus investimentos futuros. E aí depois eu vou fazer um vídeo para você falando sobre os passos para começar a investir. Mas antes, tenha a sua reserva de emergência. Você pode pensar: eu vou ficar atrasado, como eu pensei lá no começo. Eu deveria começar a investir agora que a bolsa está caindo, eu preciso começar a investir. Não, não faça isso. Comece com a sua reserva de emergência e com certeza depois você vai ter mais tranquilidade para você investir, sabendo de que tem uma reserva, onde você vai precisar de um dinheiro, terá o dinheiro na reserva de emergência e não precisará mexer nos seus investimentos. Siga esse canal, eu tenho certeza que ele tem muitas coisas ainda a te ensinar. Meu nome é Divino Investidor e eu não vou parar enquanto você não se tornar um divino investidor também. Deus abençoe você, um abraço.